Existe um dado sobre a economia brasileira que é, para dizer o mínimo, preocupante. É um número que mostra um desequilíbrio bem profundo e que, segundo o material que a gente analisa hoje, muita gente talvez prefira nem olhar de frente. Mas é exatamente isso que vamos fazer agora. E o fato central é este aqui. E olha, não é uma projeção, não é uma estimativa, é um dado oficial. Em pelo menos 10 estados brasileiros, o número de famílias recebendo auxílio do governo já é maior do que o de pessoas trabalhando com carteira assinada. A pergunta que fica, claro, é: Como foi que o Brasil chegou a esse ponto? A análise que a gente vai ver hoje investiga justamente as causas e, claro, as consequências bem sérias desse cenário. Para a gente ter uma ideia da dimensão do problema, a fonte que estamos usando usa uma expressão bem forte. Ela descreve esse cenário como um sintoma clássico de uma economia doente. Um lugar onde a dependência do Estado está começando a superar a capacidade da própria sociedade de produzir. Esse gráfico aqui ajuda a visualizar o problema de uma forma bem direta, né? Em 10 estados, a barra que representa os beneficiários de auxílio já passou e com folga a de empregos formais. O efeito disso é quase como uma reação em cadeia. Menos produção significa menos impostos arrecadados, o que acaba gerando uma dependência cada vez maior do orçamento público. mas é claro que essa situação não apareceu da noite para o dia. A análise aponta para um caminho que foi sendo construído, olha, ao longo de umas 3 décadas. Vamos tentar entender as decisões que nos trouxeram até aqui. A fonte detalha uma combinação de 3 grandes fatores. Primeiro, a desindustrialização, que foi trocando empregos de carteira assinada pela informalidade. Segundo, o famoso custo Brasil, que faz com que contratar alguém formalmente seja uma operação bem cara e arriscada para uma empresa. E terceiro, um Estado que ficou gigante nos gastos, mas não necessariamente na entrega de produtividade ou de uma boa infraestrutura. Agora junte tudo isso. O resultado é o que a gente vê hoje: menos empregos formais e mais gente precisando de algum tipo de auxílio. E isso nos leva a uma analogia bem central que a análise faz. O auxílio social hoje está funcionando como um remédio para uma crise que é temporária? Ou será que virou uma espécie de anestesia que só mascara um problema que já se tornou crônico? E aqui a fonte faz uma distinção que é importantíssima. A crítica, veja bem, não é o programa de auxílio em si, que é visto como uma ferramenta de emergência e necessária. O problema que se aponta é quando aquilo que era para ser emergencial vira permanente, vira rotina e acaba mascarando uma falha muito mais profunda da economia. E essa ilustração aqui mostra essa diferença de um jeito bem claro. De um lado, a gente tem o auxílio como uma ponte, um suporte temporário para ajudar a atravessar uma crise e chegar numa nova oportunidade. Do outro, o risco que a análise aponta, o auxílio se tornando um destino, um ponto final. Um ciclo fechado que acaba normalizando a dependência. É a partir daqui que a fonte faz um alerta sobre um ciclo bem perigoso, sabe? Um ciclo que pode se retroalimentar, criando uma espiral de baixo crescimento e, ao mesmo tempo, de alta dependência do Estado. A análise aponta 3 perigos que são imediatos. O primeiro é fiscal, uma conta de gastos que não para de crescer sem uma economia real forte para sustentar tudo isso. O segundo é uma distorção do trabalho. O próprio sistema pode, sem querer, acabar desincentivando a busca por um emprego formal. E o terceiro é um risco político. Uma população que depende do Estado pode ter sua autonomia como cidadão enfraquecida. E esse fluxograma mostra direitinho como essa espiral funciona. Vamos seguir os passos juntos? Começa com menos emprego formal, certo? Isso leva, naturalmente, a mais necessidade de auxílio. Para pagar por esse auxílio vem o passo 3, mais gasto público, que exige o passo 4, que é maiores impostos e dívida. E o resultado disso? Bom, passo 5, menos empresas investem, o que nos joga de volta lá para o começo com ainda menos empregos. É um ciclo que se alimenta sozinho, um ciclo vicioso. Mas ok, diante de um diagnóstico tão complexo, a análise não fica só no problema. Ela também explora algumas saídas possíveis para tentar reverter esse ciclo. Vamos dar uma olhada nas soluções estruturais que são propostas. O ponto central aqui é que as soluções precisam ir na raiz do problema, não podem ser só um paliativo. Primeiro, reformas para fazer o trabalho formal valer mais a pena. Segundo, um foco muito claro em educação técnica e profissionalizante para qualificar a mão de obra. Terceiro, transformar o auxílio numa verdadeira ponte, sabe, com porta de entrada, mas também com uma porta de saída bem definida. E, por fim, um esforço sério de reindustrialização para gerar empregos de mais qualidade. E, para fechar, é fundamental reforçar esse ponto aqui.
A análise que foi apresentada não tem o objetivo de culpar quem precisa de assistência, muito pelo contrário. Ela serve como um grande alerta sobre um modelo econômico que, ao normalizar a dependência, pode estar enfraquecendo a coisa mais importante, o próprio trabalho como um motor de crescimento e de dignidade. A análise termina com essa pergunta. Uma pergunta que não tem resposta fácil, mas que provoca uma reflexão urgente sobre o quão sustentável é esse modelo. A questão fundamental parece não ser se o auxílio deve existir, mas sim por quanto tempo o Brasil ainda consegue sobreviver nesse equilíbrio que parece ser tão, mas tão frágil.